CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Vacinação contra a Covid-19 avançando a cada dia, retomada das atividades econômicas, diminuição das restrições e a vontade de colocar tudo em dia, tudo aquilo que não pôde ser feito quando os números da pandemia não paravam de subir. Aí vem a ansiedade. Sobre isso a gente conversa agora com o professor universitário e doutor em filosofia, Márcio Luiz Costa. Bom dia para o senhor, obrigada pela sua presença aqui na CBN Campo Grande. Muito bom dia para vocês e também bom dia para todas as pessoas que nos estão escutando. Professor, como controlar a ansiedade nesse momento? Tem muita gente querendo sair correndo para fazer o que não fez nos últimos meses. Boa pergunta, não? Porque vivemos simultaneamente um momento de muita pressão, porque as pressões continuam presentes, não? E, por outro lado, vivemos um momento de aberturas e recuos, não vemos sinais de que parece que está tudo permitido, logo em seguida vemos algumas luzes vermelhas e amarelas informando que talvez não esteja tudo permitido. Então, tanto a nível de comunicação social como a nível da própria ciência, aí existe um debate que tanto abrir, que tanto fechar. Então, eu acho que esses são fatores que aumentam a ansiedade. E o que fazer com a ansiedade? Bom, só há um caminho para um adequado enfrentamento da ansiedade. O primeiro é dar-se conta de que se está ansioso, não? E começar a observar como essa ansiedade se desdobra na vida cotidiana, como ela está somatizando. O que ela está atrapalhando? Ela está interrompendo processos do fluxo da vida cotidiana? Ela está fazendo a vida ficar mais difícil de ser vivida, por exemplo? Esse tipo de auto-observação daquilo que se está sentindo e dos efeitos disso sobre a vida cotidiana, essa é uma estratégia importante e é uma estratégia de autocuidado, não? Agora, não dá para enfrentar a ansiedade sozinho, não? Assim como não dá para enfrentar o estresse sozinho, não dá para enfrentar a depressão sozinho. Todas essas estratégias de autocuidado e também essas estratégias de resiliência, elas precisam ser reforçadas com uma coisa que se chama relação de ajuda. Ninguém sai de uma crise de ansiedade sozinho. Ninguém sai de uma crise de depressão sozinho. Ninguém sai de uma crise de vaziedade existencial sozinho. Ninguém sai de um sentimento de vazio na vida e na existência sozinho. É necessário procurar ajuda e é necessário procurar ajuda qualificada, não? E para isso tem certas condições, não? A primeira delas pois reconhecer que necessitamos de ajuda, não? Eu preciso de ajuda porque sozinho a única coisa que eu vou conseguir é sofrer mais o que já estou sofrendo, não? Ou sentir mais forte a dor que já está doendo. Então eu preciso de um olhar desde fora. Eu preciso de uma escuta desde fora. Eu preciso de uma compreensão desde fora. Eu preciso de alguém que me ajude a compreender o caminho que me levou a esse estado de ansiedade, de estresse, de sofrimento mental, por exemplo. Para quê? Para que nessa mesma relação de ajuda, essa pessoa, esse profissional qualificado, me ajude a encontrar o caminho para sair daí. Tá? Nós nunca acordamos ansiosos. Não? A ansiedade é algo que a gente vai caminhando na direção dela e que ela vai se configurando como um quadro prevalente na nossa vida. Então, se nós chegamos aí, a primeira tarefa é compreender como chegamos aí. E dessa compreensão, tentar compreender, bom, o que eu tenho que fazer para sair daí desse estado de estresse ou desse estado de ansiedade
ou até mesmo desse estado depressivo, que já começa a ser um estado muito comum entre as pessoas hoje, né? A depressão era a exceção, a regra era ansiedade, estresse. Agora a depressão começa a se tornar regra também, e isso é preocupante. Professor, e como ensinar os nossos filhos a ter saúde mental, a crescer com equilíbrio mental, a ter inteligência emocional? Bom, eu acho que desde a antiguidade, não, Aristóteles, nas suas primeiras reflexões sobre a conduta humana e sobre a educação dessa conduta, sobre a paideia dessa conduta, Aristóteles vai nos indicar que se você quer que alguém aprenda algo, coloque para conviver com alguém que já faz e vive esse algo, não? Então eu acho que a questão da educação dos filhos, ela começa por uma reeducação dos pais. Ou seja, se os pais não conseguem lidar com a sua própria ansiedade, eles não vão conseguir lidar com a ansiedade dos filhos. Isso é definitivo, porque quem não pode o menos lidar com o próprio, não pode o mais, que é lidar com aquilo que é de outro, não? Então eu acho que o começo é olhar para si mesmo e ver como eu lido com essas coisas que me afetam a mim, mas também afetam os outros integrantes da família. Como é que eu procurei, quais foram as estratégias que eu mesmo desenvolvi para superar essas coisas que nos afetam? E isso já vai começar a servir de exemplo para os filhos, não? No sentido de que papai se cuida, no sentido de que mamãe se cuida, no sentido de que papai se ama, no sentido de que mamãe se ama. Todos esses sinais silenciosos que saem pelos poros de uns e entram pelos poros de outros, já começa a ser uma efetiva e importante reeducação emocional dos próprios filhos, não? Se eu não consigo lidar com as minhas emoções, o que poderei dizer para os meus filhos sobre as emoções deles? E sobre a forma como eles lidam com as emoções deles? Tá? E em determinado momento não há muita alternativa, tem que colocar toda a família em terapia. Professor, é importante mesmo que as famílias olhem para dentro, né, avaliem, consigam saber o que pode estar atrapalhando e tentar solucionar, inclusive psicologicamente falando. Agora, para a gente encerrar, professor, quais são as dicas, né? A gente começou aí falando do controle da ansiedade, o que é possível fazer nesse momento. E quais são as dicas daqui para frente, professor? A gente está chegando aí, nós vamos para o fim do ano, estamos caminhando para o fim de 2021. E o que dizer para as pessoas aí para 2022, para entrar um ano com mais otimismo, para conseguir realmente avançar, né, depois de um período tão complicado? Bom, eu pensaria em algumas indicações que eu chamaria de indicações que nos ajudariam a produzir saúde e a afirmar a vida, não? Eu acho que uma delas é desenvolver essa capacidade de autoobservação, não? Eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Eu acho que isso é um fator muito importante. E não ter medo de fazer isso. Sim, nós vamos ter medo de fazer isso, mas não ter medo desse medo. E fazê-lo, não? E fazê-lo. E a partir daí, desse primeiro contato, não, isso que algumas escolas psicológicas vão falar de contato, olha, sem esse contato com você mesmo, para você poder ver o que está rolando contigo, e a partir daí você até poder começar a se perguntar o que fazer, a quem buscar e que tipo de ajuda, porque há pessoas que precisam de ajudas psicoterapeutas, mas há outras pessoas que também necessitam psicoterapeutas ou psicoanalíticas, mas tem outras pessoas que também precisam de ajuda psiquiátrica, ou seja, a ajuda do medicamento para poder reequilibrar o seu psiquismo. Então eu acho que estar em contato consigo mesmo nesses momentos de crise e de pressão é fundamental. Para quê? Para que nós não tenhamos forças operando sobre as nossas costas. Aceitar ajuda, né, professor? O segundo passo é esse, aceitar ajuda. Permitir que aquele que vai ajudar entre. Tá? Permitir que aquele que vai ajudar entre.
E o terceiro passo é nessa composição, não? De você com aquele que te ajuda, construir um caminho novo. Um caminho novo que te afasta do sofrimento, um caminho novo que te afasta do estresse, um caminho novo que vai te afastar daquilo que nesse momento dói ou daquilo que dói mais, né? Porque não há como fazer essas coisas desaparecerem de um dia para o outro. Isso que levou tempo para chegar, isso que chegou por causa de um processo, isso também vai levar tempo para a gente sair daí, e para sair daí também é um processo. E é necessário entrar nesse processo. Não há passes de mágica, é trabalho. Não? É um trabalho. Produzir saúde e afirmar a vida é um trabalho, e é um trabalho árduo que a gente tem que fazer conosco mesmos e com a família. Paciência, né, professor? Muito obrigada, viu, pela sua entrevista, professor universitário, doutor em filosofia, Márcio Luiz Costa, conversando aqui com a gente. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado para vocês também. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.